Sexta-feira, na 14ª semana do Tempo Comum. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, sempre no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, prossegue desenhando o panorama, o horizonte da missão. Agora trata do que os discípulos vão encontrar e como deverão se comportar nas diversas situações e vicissitudes da missão. Haverão situações hostis, contrárias sempre aos discípulos e ao que eles anunciam. Portanto, deverão se comportar simples como uma pombinha, mas há riscos como uma cobra. Não devem ser estúpidos, ingênuos ou cooptados, vendidos, enrolados, corrompidos. Jesus adverte isso porque sabe que será muito fácil corromper um discípulo. E como temos discípulos de Jesus corrompidos hoje e corruptores, é uma endemia, uma pandemia da corrupção religiosa que se espalha e graça por todo lugar. E pessoas, cuidado, disse Jesus, para que isso não aconteça, nem hoje. Cuidado também com os homens, porque as pessoas são muito voláteis, bastante diferentes daquilo que esperavam os discípulos encontrar. Os discípulos poderão ser entregues a tribunais. As pessoas vão sempre recusar aquilo que eles apresentam. Eles vão sofrer por causa do nome de Jesus. Quando isso acontecer, de serem julgados, entregues a tribunais, perante governadores e reis, os discípulos deverão se portar de modo confiante sempre naquele que é sua fonte e que os enviara. Jesus mesmo vai fazer com que a defesa seja tomada pelo Espírito, o Paracletos, o defensor, o advogado. O advogado do discípulo de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Haverá, inclusive, situações de grande desvario nas famílias, filhos contra pai, irmãos uns contra os outros. Mas isso tudo não deve ser motivo de desvio ou de desânimo para os discípulos. E eles também serão mortos por causa do Evangelho. Jesus está claramente mostrando aos discípulos o que os espera.
é aquilo que o espera. Jesus morrerá por causa do que anuncia, do que fala, do que atesta, do que testemunha. Os discípulos passarão pelos mesmos caminhos de Jesus. Se têm esta coragem, então vão prosseguir. Se não, vão desistir. Mas o que importa é que a missão está em caminho aberto e não acabará o tempo antes que o mundo todo conhecido seja visitado, seja evangelizado. A nossa missão é a evangelização. O nome, a pessoa, os sinais, os milagres, o mistério, a igreja, o corpo, o sangue, a ressurreição de Jesus, tudo isso é matéria da evangelização e o que temos para oferecer. Não há alegria maior do que torná-lo conhecido, e isso enche de sentido e de júbilo a nossa vida. Feliz dia evangelizador para você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.